Nós ficamos responsáveis por abordar o tema bioética e cuidados paliativos em saúde e enfermagem, como lidar com a morte e o morrer. Nosso grupo é composto por mim, Isadora Jordana, Marcelo e Tayane. Os cuidados paliativos é um termo que ele começou a ser usado para descrever o trabalho multiprofissional de uma equipe com os pacientes que já se encontram sem perspectiva de melhora. Então, esses cuidados eles podem ser realizados tanto em ambiente hospitalar quanto em ambiente domiciliar. Então, em 1967, foi inaugurado em Londres pela inglesa Cicely o Hospice, onde era composto por 54 leitos e tinha o objetivo de humanizar a morte e todo o processo morrer. Então, em 1990, foi definido pela primeira vez o conceito de cuidados paliativos pela OMS, porque até então, essa definição ela foi direcionada somente para pacientes que tinham câncer, para que os mesmos eles fossem assistidos de uma forma integral na sua fase final de vida. Então, em 2002, esse conceito ele foi modificado, foi bem mais ampliado, para que pudesse inserir os cuidados, para que pudesse ter a inserção desse cuidado para outras doenças, como AIDS e doenças cardíacas, renais, neurológicas e degenerativas. Pode passar o slide. Então, o conceito, como eu falei, ficou esse, né, da OMS, que os cuidados paliativos são uma abordagem para a melhoria da qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam uma doença ameaçadora da vida, através da prevenção e do alívio do sofrimento, através da identificação precoce e impecável, avaliação e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Pode passar. Então, agora nós vamos falar, né, sobre como esses cuidados paliativos no Brasil. Os cuidados paliativos no Brasil, ele é um assunto recente, uma vez que teve início por volta de 1980. Só que somente em 1983 que foi realizado o primeiro serviço no Rio Grande do Sul. Aí depois surgiu em São Paulo os primeiros serviços de dor e cuidados paliativos da Santa Casa de Misericórdia e que mais tarde também no Paraná e em Santa Catarina. Já em 1997 foi fundada a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, que é a ABCP, onde é constituída por profissionais que consideram o assunto relevante. E em 1998 o INCA, Instituto Nacional do Câncer, instituiu um hospital exclusivo para esses cuidados. Então, esse hospital ele possui 56 leitos de enfermaria, onde era ofertado esses cuidados, além de contar também com ambulatórios, pronto atendimento, internação a domicílio. Além disso, também oferece cursos especializados da medicina paliativa, onde vai visar oferecer um maior conforto a esses pacientes, como também vai buscar controlar os sintomas em diferentes aspectos. Pode passar o slide. Então, em 2000, apresentou um crescimento bem considerável e atualmente o país ele já conta com mais de 40 iniciativas, né, de cuidados paliativos. E nesse período, né, nos anos 2000 mais ou menos, também vai surgir o programa do Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, onde de início tratava somente pacientes que se encontravam com câncer e em estado de metástase, mas que em 2003 fundou uma enfermaria nesse hospital específica para os cuidados paliativos. Já em 2005 houve um marco no país e também para os cuidados paliativos, porque foi fundada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP, onde qual era o principal objetivo dessa academia? Era agregar o ensino e a pesquisa, assim como também aperfeiçoar esses cuidados que vinham sendo desenvolvidos no país. Então, no Brasil, a medicina paliativa ela só se tornou uma área de atuação em 2011, através da resolução de 1973/2011 do Conselho Federal de Medicina.
Bom, agora eu vou falar esse conceito a partir da bioética. O que seria bioética? É a área da ética que traz evidências relacionadas à vida e à morte. Ela aborda questões como o prolongamento da vida, a morte com dignidade, o suicídio assistido e a eutanásia. A eutanásia é formada por três princípios. A bioética é formada por três princípios básicos: o da autonomia, que fala que o indivíduo tem total protagonismo no seu processo de saúde e doença; o da beneficência, que fala que ele tem que ter seus interesses atendidos, visando sempre proporcionar o bem-estar ao paciente; e o da justiça, que fala que as necessidades do paciente devem ser ouvidas e respondidas, ou seja, tratar o paciente com equidade. Pode passar. Bom, eu irei falar um pouco da abordagem da enfermagem nos cuidados paliativos. E, primeiramente, é dito que o enfermeiro ele tem uma maior participação nessa causa. Por quê? Porque o profissional da enfermagem está presente na vida do indivíduo desde o nascimento. Então, ele passa pela vida adulta e, por fim, o envelhecimento. Sendo assim, é comum ao enfermeiro esse enfrentamento desses casos. É também comprovado que o enfermeiro deve ter uma melhor qualificação para trabalhar nesse meio. Desde os primórdios, desde muito tempo, desde a época de Florence, a profissão é definida como a arte do cuidar. Isso passou, então, com o passar do tempo, desde a graduação, ter uma maior inclusão de componentes voltados ao cuidado. Então, esses componentes eles vão desenvolver a comunicação, o desenvolver de uma visão holística. Então, o enfermeiro, desde a graduação, passa a ver a importância de ter o paciente como um todo. Esses desenvolvimentos precoces facilitam, no decorrer do desenvolvimento da profissão, que o enfermeiro possa prover algumas coisas essenciais aos cuidados paliativos. Então, é dever do enfermeiro e de todos os outros profissionais da saúde fornecer informações e palavras de apoio. Essas informações elas são indispensáveis, desde o paciente até a família. Então, por mais que o caso do paciente seja grave, ele tem direito de saber como está seu estado de saúde. É também obrigatório oferecer um ambiente seguro. Esse ambiente seguro deve ser calmo, com conforto, auxílio médico e também pessoal. O alívio terapêutico também. Esse alívio terapêutico se refere a fim de aliviar a dor e o sofrimento, para que essa passagem seja o menos dolorosa possível. Também temos as realizações dos desejos. Esses desejos são coisas pequenas e, quando possível, realizá-los. Temos o exemplo de uma pessoa diabética. Se essa pessoa está em estado terminal e o seu desejo é comer um doce, por exemplo, a gente tem que avaliar o risco-benefício. A gente vai privá-lo de algo tão simples, sabendo o seu real destino? Vou falar um pouco da promoção de vida através do alívio da dor e do sofrimento. O uso de uma boa comunicação, que a gente já viu que vem se desenvolvida durante a graduação, facilita a identificação de sinais e sintomas. Então, eu vou avaliar cuidadosamente expressões faciais, voz, comportamento, postura. Isso auxiliará a eu perceber mais rápido, e quanto mais rápido for essa identificação, mais rápido será o auxílio prestado. É vetado ainda a antecipação da morte. Muitos pacientes pedem ou chegam a implorar essa morte mais rápida. Ou mesmo o profissional acha que, pelo o estado do paciente estar muito grave, ele faz o uso desnecessário de algumas terapias. Então, por mais que a condição do paciente seja grave, a gente não pode privá-lo de algo que vai lhe trazer um certo conforto.
é vetado ainda a prolongação da vida em estágio terminal. Por quê? Porque geralmente esses mecanismos são terapias de alto custo e que certamente não surtirão efeito. Isso só irá trazer falsas esperanças, tanto ao paciente como à família. Vou falar um pouco do processo morte e morrer. Esse processo é algo bem complexo e ele vai se diferenciando com o passar dos anos. Na Idade Média, por volta do século X e XV, a morte era natural e pública. Então, geralmente, a morte era esperada ainda no leito do indivíduo, dentro de casa. A família participava, vizinhos, e era algo natural. Já no século XX, a morte passou a ser vista como um fracasso e algo que deu errado, que é vergonhoso, algo que saiu fora do curso. Então, como o homem ele pode desenvolver tantas tecnologias e ainda assim não poder dominar a morte? Dessa forma, passou a ser uma morte solitária dentro do leito de hospitais e chamada de morte moderna. Então, de forma geral, o morte e morrer é algo complexo e se diferencia nas suas múltiplas dimensões, ao paciente, família e profissionais de saúde. Cada um vai enfrentar essa passagem de forma diferente. Mediante a tudo que foi falado, fica evidente a importância dos cuidados paliativos aos pacientes que estão vivenciando esse processo terminal, né? Assim como oferecer a oportunidade de decidir como aproveitar o pouco tempo de vida que ainda os resta. Então, essa abordagem torna-se um desafio para os profissionais da enfermagem, especificamente os enfermeiros, uma vez que a prática desses cuidados ela precisa ser continuamente melhorada para que consigam ofertar um serviço digno, humanizado e integral aos pacientes e aos familiares.